O caso paranormal mais misterioso do México conta a história de um locutor de rádio e um rapaz que fez um pacto. Juan Ramón apresentava desde os anos 90 o programa de rádio La Mano Peluda, no qual contava histórias e casos de terror sobrenatural. No ano de 2002, um jovem de 20 anos chamado Josué Velázquez ligou para a rádio a fim de contar a sua trágica história. Josué era um jovem mexicano que havia emigrado para os Estados Unidos em busca do famoso sonho americano. Sua família na época enfrentava uma grave crise econômica e mal tinham o que comer. Por isso, Josué decidiu recorrer ao lado espiritual e, segundo ele, a forma mais rápida foi fazer um pacto com um demônio a fim de mudar a vida. Josué contou toda sua trajetória após o pacto e conseguiu tudo o que queria, como se estabelecer financeiramente. Porém, uma das condições do pacto era que Josué não poderia compartilhar suas riquezas com ninguém, nem com sua família. Devido a isso, Josué revelou que sua família começou a se afastar dele. Então Josué voltou atrás e tentou desfazer o pacto, e foi quando ele começou a ser atormentado por vários demônios. E por isso que Josué entrou em contato com a rádio a fim de receber uma ajuda profissional. E no momento que Josué ainda estava falando por telefone com a rádio, ele começou a gritar pedindo ajuda, garantindo que os demônios estavam dentro de sua casa, e logo a ligação foi perdida. Depois de alguns minutos, o programa terminou. No entanto, essa não é a parte mais macabra da história. Alguns dias depois, a última notícia de Josué foi que ele foi hospitalizado de emergência em um hospital da Califórnia, e depois disso não se soube mais dele. Ramón ficou tempos à procura do jovem Josué até que conseguiu contato com ele só em 2011. Ramón convidou Josué para uma entrevista para saber do caso novamente e o que havia acontecido. Josué aceitou o convite, mas com a condição de que seu rosto não aparecesse e que fosse um lugar rodeado de água. Então a entrevista foi realizada no meio de um rio. Josué contou sua história e no final terminou com um abraço em Ramón. Mas quando todos seguiam suas vidas normalmente, os acontecimentos estranhos começaram a acontecer. Poucos dias depois da entrevista, um dos cinegrafistas foi submetido a uma cirurgia de hérnia. O pesquisador do programa Mário Estrada sofreu um acidente de carro que quase perdeu a vida. E o locutor Juan Ramón foi hospitalizado e acabou falecendo no hospital. Segundo os médicos que o trataram, o problema surgiu devido a uma bactéria. Mas para os seguidores de Ramón garantiram que Josué foi o responsável pelo acontecido. Algumas teorias feitas no México sugerem que as exigências do jovem para poder realizar a entrevista faziam parte de um ritual para oferecer a vida de Ramón em troca da quebra do pacto que ligava Josué e esse demônio. Um ponto que foi notado pela equipe de produção da rádio foi que Josué, assim que chegou, cumprimentou todos com a mão esquerda. Porém, Juan Ramón foi a única pessoa que ele cumprimentou com a mão direita. E dizem que esse aperto de mão que iniciou o ritual da troca do pacto e o fim de Ramón.